Prontinho. Show. Bom, boa noite, gente. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar início para a nossa aula de número 31, que é sobre equações exponenciais e logaritmos. O foco da aula vai ser principalmente os logaritmos. Só que, primeiramente, a gente precisa entender o que são equações exponenciais antes da gente poder falar de logaritmos. Então vamos ver um pouquinho. Primeiro de tudo, o que é propriamente uma equação exponencial propriamente dita? Bom, a gente sabe que toda a expressão numérica, para ela ser considerada uma equação, ela precisa ter uma incógnita x, ou uma incógnita de qualquer outra cara, seja x, z, y, blá, 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 blá. E para uma equação exponencial, como o próprio nome fala, exponencial vem de expoente. Então, o que a gente infere a partir disso? Que toda equação exponencial possui uma incógnita em algum dos expoentes dos seus números. Então, aqui ó, a gente tem alguns exemplos. 27 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 2, que é igual a 81. Isso daqui é uma equação exponencial. Essa aqui de baixo também, ó, 64 elevado a 5 menos x mais 8, que é igual a 16. E aí a gente tem alguns métodos que a gente pode utilizar para tentar resolver essas equações exponenciais. Mas um método mais simples, o método que a gente mais irá utilizar, vai ser o de transformar os coeficientes dessa equação em potências de mesma base. Vocês estão vendo aqui, ó, que, por exemplo, aqui a gente tem um algarismo A, que ele está elevado a uma potência x, certo? E a gente tem isso dos dois lados. A gente tem aqui A elevado a x de um lado e A elevado a 3 do outro lado. Isso significa que esses dois números aqui, eles estão com as bases iguais. E esses números aqui podem ser qualquer coisa. Pode ser tipo 2 elevado a x, 2 elevado a 3, que é a mesma coisa. Só que o que vai acontecer é, nós vamos ter que utilizar de métodos algébricos. Isto é, fazer uma multiplicação, dividir alguma coisa, sei lá, fazer uma manipulação algébrica para conseguir deixar tudo com a mesma base. Manipulação algébrica é isso, no caso, fazer uma multiplicação, fazer uma divisão, somar com alguma coisa, e é isso. Aqui, ó. E depois que nós conseguimos igualitar, nem sei se essa palavra existe, equalizar essas bases para deixar elas iguais, nós podemos trabalhar somente com os expoentes da equação. No caso, ó, essa daqui, x é igual a 3, são os mesmos expoentes da equação anterior, que a gente estava trabalhando no slide anterior, ó. Tá vendo? Do AX e o A3, a mesma coisa. Aqui, então, a gente só vai trabalhar com os expoentes. No caso, aqui o x vai ser igual a 3. Tá, mas a gente já viu que a gente tem que igualar a base, que fala de quais são os métodos algébricos para fazer isso. Nós temos muitos métodos algébricos mesmo. Mas os principais vão estar envolvendo as potências. Então vamos ver aqui no próximo quadro algum dos métodos algébricos que a gente pode utilizar para igualar as bases, certo? Aqui, ó, a gente tem a primeira propriedade, vai ser que o quê? Quando nós temos uma multiplicação entre dois algarismos que possuem a mesma base, nós podemos somar os expoentes. Então aqui, ó, nós temos o primeiro número, a elevado a m, multiplicado por a elevado a n. Nós podemos dizer que isso daqui nada mais é do que a elevado a soma entre esses dois expoentes. No caso, m mais n. E aí, essa daqui é para multiplicação. E quando nós temos uma divisão de dois algarismos de mesma base? No caso aqui, ó, nessa propriedade 2, a gente tem a elevado a m dividido por a elevado a n. E aí, quando nós temos este caso aqui, nós podemos simplesmente dizer que essa divisão vai ser igual a base elevado a subtração entre os expoentes. Então, aqui vai ser, no caso, a elevado a m menos n. Certo?
Multiplicação, você soma os expoentes. Divisão, você subtrai os expoentes. Tudo bem? Agora, vamos ver a terceira propriedade. A terceira propriedade, ela vai estar relacionada a como eu posso dizer assim? Uma potência elevada a outra potência. Vamos pegar um exemplo. Imagine que aqui dentro desse parênteses, nós tenhamos um 2 elevado a 3. O m, no caso, vai ser 3, o a vai ser 2. E aqui fora, este nzinho aqui também vai ser 2. Nós vamos ler esse algarismo como sendo 2 elevado a 3 elevado a 2, certo? Quando nós temos isso, um elevado, nós vamos simplesmente multiplicar os expoentes, tanto o expoente de dentro quanto o expoente de fora. Então, vai ficar, a gente pode dizer também que é o quê? A base, no caso, naquele exemplo hipotético que a gente estava trabalhando, seria o 2, o m seria o 3 multiplicado por 2. E aí, no caso, seria 2 elevado a 3 vezes 2. 3 vezes 2 vai ser 6. Então, no caso, vai ficar 2 elevado a 6. Certo? Agora, na quarta propriedade, quando nós temos um parênteses e tem uma multiplicação dentro desse parênteses, nós simplesmente vamos fazer a distributiva do expoente que está fora do parênteses, elevando ele a todos os termos dentro do nosso parênteses. No caso, vai ficar aqui, ó, nessa propriedade 4, vai ficar o quê? A elevado a n e b elevado a n. A mesma coisa ocorreria se a gente tivesse uma divisão aqui dentro, como pode ser mostrado aqui pela propriedade 5, certo? E agora, a propriedade 6 é uma das mais importantes. Quando nós temos um número elevado a um expoente negativo, nós podemos dizer que este número vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre no caso, o número, você copia o número elevado ao expoente positivo. Nós simplesmente invertemos, colocamos isso aqui, ó, como se fosse 1 elevado a o valor aqui, o algarismo positivo agora. Certo? E lembrando que também este número aqui, este a, ele tem que ser diferente de 0, porque se ele fosse igual a 0, aqui ia ocorrer uma divisão sobre 0, divisão sobre 0 não existe. Certo? Agora, aqui, ó, pro P7, na propriedade 7, a gente pode ver uma coisa parecida, que a gente simplesmente passa, quando a gente tem uma fração, e essa fração está dentro de um parênteses elevado a um expoente negativo, nós podemos simplesmente inverter essa fração, passar o denominador para cima, e aqui o número que está sendo dividido para baixo. E aí a gente vai elevar a um número positivo. Certo? Tudo bem por enquanto? Tá dando para pegar mais ou menos as propriedades aqui que a gente está falando? Sim, muito bem até. Então, de boa. Agora, a propriedade 8 é uma propriedade que está completamente atrelada às raízes, às radiciações. Vocês lembram alguma coisa daquilo lá que, por exemplo, tipo, raiz de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a meio? Lembra alguma coisa assim, Sabrina, ou não? Por cima eu lembro. É mais ou menos a partir desse entendimento que a gente tem de uma raiz quadrada, que é a mesma coisa, que o número que está dentro da raiz quadrada, que está elevado a meio, é a mesma coisa que vai ter na propriedade aqui. Quando nós temos um algarismo e ele está elevado a uma fração, nós podemos rearranjar esse algarismo de forma a ter uma raiz. Boa noite, Ana, tudo bem? E então, o que a gente pode fazer? Quando nós temos essa fração aqui e a gente quer transformar para uma raiz,
nós podemos pegar o quê? E fazer, ó, vocês estão vendo essa parte que está debaixo aqui da fração? No caso, o nzinho aqui. Esse nzinho aqui, ele está dentro da casinha, certo? Porque ele está debaixo da fração. O que está dentro da casinha vai para fora da casinha, no caso, para fora da raiz, e o que está fora da casinha vai para dentro da casinha, que no caso vai virar o expoente da raiz. Deu para entender mais ou menos? Tipo, então aqui, ó, e o mesmo vale para vice-versa. Se nós temos uma raiz, o que está fora da casinha, no caso é esse n aqui, ele vai para dentro da casinha, debaixo do denominador, e o que está dentro da casinha, no caso aqui da raiz, vai ser esse m aqui, ele vai para fora da casinha, que no caso vai virar este m que está aqui em cima. Deu para entender mais ou menos essa última propriedade? Eu acho que ela é um pouco mais confusa que as outras. Ah, Ana, nós estamos falando aqui hoje sobre equações exponenciais e sobre logaritmos. A gente está falando um pouquinho primeiro de algumas propriedades para a gente resolver uma equação exponencial e depois a gente vai falar um pouco sobre os logaritmos, certo? Agora, só para servir, vamos fazer um exemplo juntos, tudo bem? É um exemplo relativamente simples, que vai lembrar um pouco daquilo que a gente estava falando, de transformar os algarismos de uma equação exponencial para que todos estejam com a mesma base. Então vamos lá, vamos ler aqui junto. Calcule o valor de x para a seguinte equação. 8 elevado a x mais 1, que é igual a 32. Como vocês acham que a gente poderia deixar isso aqui para uma mesma base? Vocês têm alguma ideia? Qual que é a pergunta? Como nós conseguiríamos resolver essa equação exponencial aqui? Como que a gente conseguiria igualar as bases entre o 8 e o 32? Não sei, acho que resolver primeiro o número que está elevado, não sei. Sim, é bem parecido com isso, Ana. Exatamente, é bem similar a isso que você está dizendo. Nós vamos transformar isso aqui para deixar uma mesma base, né? E nós queremos deixar isso aqui na forma de potência. O que a gente consegue lembrar? Que o 8, ele é uma potência de 2, certo? Então, nós podemos dizer que 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. E agora que a gente já tem aqui uma potência de 2, vamos transformar o 32 em uma potência de 2 também. A gente sabe que o 32 nada mais é do que 2 elevado a 5. Isso é porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, 3 vezes 2 de novo é 16, 4, e vezes 2 de novo é 32, 5. Isso significa, então, que 32 é uma potência de 2, nada mais é do que 2 elevado a 5, certo? Agora que nós já deixamos aqui em uma potência igual, nós vamos ver aqui, ó, que aqui vai ficar o quê? 2 elevado a 3 elevado a x mais 1, que é igual a 2 elevado a 5. Só que aqui, ó, vocês estão vendo que a gente tem uma potência dentro de um parênteses que também está elevado a uma potência, o x mais 1. Duda, quer falar alguma coisa? Não, desculpa. Ah, de boa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa potência que está aqui dentro, esse 3 aqui, ó, que está aqui dentro do parênteses, e vamos fazer uma distributiva com o que está aqui fora, com esse x mais 1. Vamos fazer essa distributiva, e aí vai ficar como? Vai ficar igual a 2 elevado a 3x mais 3, que é igual a 2 elevado a 5. Agora que nós já conseguimos igualar as bases e já fizemos essa distributiva dos expoentes, nós podemos resolver essa equação exponencial.
vamos pegar somente os expoentes agora. Utilizando a propriedade lá, depois que a gente iguala, vamos pegar só os expoentes, o que tá em cima. No caso, aqui vai ficar o quê? 3x mais 3, que é igual a 5. Então, vai ser o quê? A gente vai pegar esse 3 aqui e passar para o outro lado. Vai ficar 3x mais 3 é igual a 3x é igual a 5 menos 3. 5 menos 3 vai ser igual a 2. Então, o nosso x, agora a gente pega esse 3 e passa dividindo do outro lado. Vai ficar igual a... O nosso x, então, vai ser o quê? X é igual a 2 sobre 3. E este é o valor da nossa equação exponencial que a gente estava trabalhando. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos como a gente fez aqui? Eu posso repetir, Ana. Não tem problema. Não tem problema, porque essa parte, para entender o que é uma equação exponencial, é muito importante para entender o que é um logaritmo, certo? Vamos relembrar um pouquinho aqui. Tá? Uma equação exponencial, ela vai ser igual, vai ser sempre, a gente sempre pode considerar uma expressão numérica como uma equação exponencial quando a gente tem um número, no caso, uma base, elevada a um expoente x, elevada a uma incógnita, certo? Então aqui, ó, temos alguns exemplos. 27 elevado a x, mais 3x, 3x mais 2, que é igual a 81. E aqui nós temos um outro exemplo também, certo? Só que aí, para a gente resolver essas equações exponenciais, nós temos que transformá-las. A gente tem que transformar os algarismos para que eles possuam a mesma base, que eles estejam com a base igual. Isso significa que os algarismos que estão aqui embaixo, eles sejam iguais. Porque depois que a gente iguala as bases, nós podemos trabalhar somente com os expoentes. E aí tudo vai ficar muito mais fácil. E para igualar essas bases, nós temos muitos métodos que a gente pode utilizar. E os métodos principais são de diversas coisas. Nós precisamos transformar principalmente em potências. E as potências, nós temos alguns métodos que a gente pode trabalhar aqui. No caso, multiplicação de potência, a gente vai somar o expoente, divisão, a gente vai subtrair os expoentes, várias coisas, certo? Mas no fim, nós só queremos fazer com que as bases fiquem iguais. No caso, nesse exemplo que a gente estava trabalhando, nós temos o 8, aqui, né? Nós temos aqui o algarismo 8 e o 32. Esses aqui são as nossas bases, mas elas são diferentes, certo? No caso é 8 e 32, são dois números bem diferentes. Só que aí o que a gente precisa fazer, então, é transformar esses números para que ele tenha uma base igual. No caso, a gente sabe que o 8 e o 32, ambos os números são potências de 2, certo? A gente pode dizer que o 8 é 2 elevado a 3 e o 32 a gente pode dizer que é 2 elevado a 5. Agora, como a gente sabe que os dois são potências de 2, nós também sabemos que agora, depois que nós fizermos essa transformação, eles vão estar com a mesma base. Isso significa que eles vão estar com as bases iguais, certo? E depois que eles estiverem com as bases iguais, isso é, ficar um 2 aqui desse lado e 2 aqui desse lado, nós podemos desconsiderar a base e utilizar somente os expoentes para fazer a resolução. No caso, aqui, ó, agora a gente só estaria trabalhando com os expoentes. Ia ficar 3x mais 3, que é igual a 5, que é isso daqui, é praticamente só os expoentes. E aí, depois que a gente resolver essa equação aqui, uma equação até que simples do primeiro grau, nós conseguimos encontrar o valor de x propriamente dito. Deu para entender mais ou menos, Sana? Mais ou menos. Tem como você voltar no slide anterior para me fazer uma pergunta? Claro. Ó, aí tá 8 igual a 2 elevado a 3 e 32 igual a 2 elevado à quinta potência, certo? Certo. O que eu tenho que fazer para me descobrir que nem o 8 tá igual a 2 elevado a 3 por quê e o 32 elevado a 5 por quê? Porque é o seguinte, nós vai meio que... como eu posso dizer?
Como eu posso dizer? Tem alguma conta que eu faça pra me descobrir isso? Ou isso Às daí já é. vezes. Não, eu entendi o que você quer dizer. É que às vezes é meio que por tentativa e erro, posso dizer assim. Porque, por exemplo, tem alguns números que é meio que a gente vai estar trabalhando em equações exponenciais, que eles geralmente vão ser potências que a gente trabalha geralmente. No caso, a maioria dos números vão ser potências de 3, 2, 5, às vezes vão ser potência de 4 também, e não vai fugir muito disso. Então, por exemplo, se a gente viu ali que tem um número, sei lá, 121. 121, a gente é um número que a gente não trabalha muito bem, sabe? Então, tipo, vamos tentar tirar a raiz de 121. A gente sabe que se a gente, quando a gente tira a raiz de 121, a gente vai ver que vai ser igual a 11. Isso significa que o 121 é a mesma coisa que 11 elevado a 2. Então, a gente consegue fazer essa mudança, mas é algo que é meio por tentativa e erro mesmo. Mas mais para frente, a gente vai ter alguns exercícios que a gente pode trabalhar um pouco disso, né? Bastante tentativa e erro mesmo, não tem como fugir disso. No caso, o 8 e o 32 são valores mais comumente usados para ver sobre a potência de 2 mesmo. Que a gente sabe que, tipo, 32, 64, 128, 256, 16, 8, 4 e 2 são todos potências de 2. E geralmente a gente consegue fazer essa decomposição tipo mais fácil para a potência de 2. É algo que, tipo, precisa de uma calculadora, às vezes. Por isso que, tipo, não. Por enquanto, o que importa é tentar entender como fazer essa equação exponencial e como fazer isso. Mas muitas vezes é por tentativa e erro mesmo. Não sei se Tá deu pra bom. entender. Deu pra entender mais ou menos, né? Mais ou menos deu. Depois, mais para frente, a gente vai fazer alguns outros exemplos. Tá bom. Aí acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender, tá? Agora que a gente viu essa parte de equações exponenciais e trabalhou um pouquinho com os exemplos disso, nós vamos entrar em logaritmos. Logaritmos é um negócio que assusta, meio que quando a gente bate o olho pela primeira vez e fala, que é isso, tá ligado? É completamente diferente do que a gente trabalha em matemática geralmente. Tipo, não é uma soma, não é uma multiplicação, não é uma divisão. Que é isso, afinal? Um logaritmo nada mais é do que uma expressão condensada de uma equação exponencial. E aqui a gente vai ler da seguinte forma: logaritmo de b, no caso esse daqui vai ser o quê? O logaritmo de b na base a. O a, esse valor que está aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo, que esse número pequenininho aqui do lado do logaritmo, vai ser a nossa base. E o b, que é o número maior, vai ser o nosso logaritmando. E essa mesma parte aqui de log de b na base a, nós podemos escrever como sendo o quê? Nós podemos, lembrando que também esse logaritmo ele vai ser igual a um valor x, certo? Vai ser um valor qualquer x. Nós podemos reescrever esse logaritmo de forma a ficar como sendo o quê? Vai ser o quê? A base elevada ao valor x, que vai ser igual ao valor do nosso logaritmando, ao valor grandão aqui, o valor b. Repetindo, isso daqui é a mesma coisa, esse logaritmo de b na base a é a mesma coisa que isso aqui, ó. A elevado a x, que é igual a b. Não tem problema, né? Tá bem de boa. E por enquanto, se tá dando para acompanhar, acho que tá. Tá dando para acompanhar mais ou menos? Tá dando sim. Ainda bem. Entenderam mais ou menos o que é um logaritmo? Um logaritmo é só uma maneira diferente de nós escrevermos uma equação exponencial, certo? E aqui, no caso, a base vai ser esse númerozinho pequenininho e o logaritmando vai ser esse número maior, o b, no caso. Certo?
Você vai dar algum exercício pra gente resolver? Junto? Sim, porque essa parte de logaritmo é realmente um pouquinho mais complicado. É, porque depois que dá o exercício, daí vai Fica longe. mais fácil, né? Fica. Aham. Não, relaxa. O primeiro momento é isso, logaritmo, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos de alguns tipos de logaritmos. Digamos que aqui, ó, esse primeiro exemplo que a gente tem aqui vai ser qual? Vai ser logaritmo de 8 na base 2, que vai ser igual a um valor x, um valor qualquer que a gente ainda não tem conhecimento. Tudo bem? Como a gente faz para resolver este logaritmo? Para resolver este logaritmo, nós vamos reescrever ele daquela maneira lá. Ah, eu coloquei aqui nesse slide. Reescrever ele desta maneira aqui. A gente vê que o A, que vai ser a base aqui, o A nesse primeiro exemplo aqui vai ser o 2, certo? Nós vamos passar esse 2 para o outro lado, vai ficar o quê? 2 elevado a x, e a gente vai deixar o logaritmando sozinho aqui. No caso, vai ficar 8. E aí nós podemos escrever, então, reescrever este logaritmo como sendo o quê? Como sendo 8, que é igual a 2 elevado a x, certo? Deu para entender mais ou menos como a gente reescreveu esse logaritmo? Sim. Você só passou o 8 e colocou o 2 com o x por causa do x que tá do outro lado, no caso. Isso mesmo. E aí, ó, só que isso daqui é uma propriedade específica do logaritmo. A gente pega esse 2 e a gente passa aqui, só que ao invés de, tipo, passar do outro lado multiplicando, nós vamos passar o 2 elevado. Então vai ficar o quê? 8, que é igual a 2 elevado a x, tá? E agora que a gente deixou nessa forma aqui, a gente vê que isso daqui é uma equação exponencial. Então vamos transformar isso daqui para igualar as bases. Vamos transformar o 8 em uma potência de 2. No caso 8, a gente tinha visto no exemplo anterior que o 8 nada mais é do que 2 elevado a 3, certo? Então vamos fazer essa mudança para cá. E aí a gente vai ter... Pode falar, Sabrina. Você vai elevando até chegar no número pedido, igual lá no 81. É assim? Mais ou menos isso. Isso é tipo, é bem parecido isso, é bem tentativa Você e vai erro mesmo. aumentando. 2 vezes Isso, 2, isso, aí 2 isso. vezes 4, aí vai subindo. Isso mesmo. Vai vendo os valores e vai vendo se vai batendo com os logaritmos com os valores que você está trabalhando ali. No caso Ah, aqui, nesses exemplos aqui, a gente tem um exemplo em que a gente vai ter que fazer essa alteração para a base 2, para a base 3 e depois para a base 5, certo? certo. Aí, ó, depois que a gente igualou as bases, no caso, depois que aqui ficou igual tanto de um lado quanto do outro, a gente pode trabalhar somente com os expoentes. E aí, aqui a gente vai ver que quando a gente vai trabalhar somente com os expoentes, a gente vai encontrar que o valor desse logaritmo aqui, desse primeiro logaritmo, vai ser x é igual a 3. Então, o logaritmo de 8 na base 2 vai ser igual a 3. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Tudo certo. Eu não saberia resolver. Eu entendi o jeito Vamos. que você monta, só que não tá entrando na minha cabeça o 2 elevado a 3 aí. Isso que é foda. Imagina o seguinte: quanto que é 2 elevado a 1, Ana? No caso, seria 2 vezes 1 ou não? Não. 2 elevado a 1 é uma potência. Lembra? O 1 que está em cima vai ser a quantidade de vezes que você vai ter que multiplicar um número na primeira vez. Então, no caso, 2 elevado a 1, você só tem que multiplicar uma vez. No caso, vai ficar 2 mesmo. Só que aí, 2 elevado a 2, quanto que seria? Daí seria o 2 multiplicando duas vezes? Isso. Seria como? Daí 4. 4. E 2 elevado a 3, quanto que seria? Daí seria 3 vezes 3 ou 2 vezes 3? Não, seria 2 vezes 2 vezes 2. Você multiplicaria o 2 3 vezes. 2 vezes Ah, 2 vezes entendi. 2. Entendeu? Aham.
E aí 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Entendi. Entendeu? Quando eu tava falando que aquele esquema de é por tentativa e erro, é porque vai um pouquinho de tentativa e erro aí mesmo, sabe? Tipo, você tem que ver o número e meio que tentar entender de qual potência que a gente tá falando, pra transformar. A gente pode tirar, tipo, tentar tirar a raiz, porque, tipo, a gente sabe que, tipo, sei lá, 4 raiz de 4, a gente sabe que é 2. Raiz de 16 é 4. E aí a gente sabe que 4 elevado a 2 também é 16. E é mais ou menos isso. É, tipo, é bem tentativa e erro mesmo. Tudo bem por enquanto? Conseguiu entender mais ou menos isso? Aqui, ó, no exemplo aqui de baixo, a gente já vai estar trabalhando com um número bem diferente. A gente vai estar com log de 3, de 81, na base 3. E aí, ó, vamos passar o 3 aqui elevando para o outro lado. Vai ficar 81, que é igual a 3x. Só que esse 81 nós também conseguimos transformar ele em uma potência de 3. E aí, no caso, é bastante de novo, é bem tentativa e erro. Tipo, faz até a potência de 2, vê a potência de 2 até algum número e, tipo, meio que tenta. Pode falar, Ana. Tá. A minha pergunta é, ali é 81, certo? Certo? Daí o resultado dá 4, porque 4 vezes o 3 dá 81? Não 4 vezes 3, mas se você multiplicar o 3 4 vezes, dá 81. Isso. Isso, Essa é a pergunta, tá certo? isso mesmo. Isso mesmo. Porque no caso, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Certo, eu fiz a calculadora aqui pra ver, para tirar a prova real. Por isso que eu perguntei. Deu Agora certo? eu entendi. Aham, agora eu entendi. Bom. Ah, fico feliz, que bom. E aí, depois que a gente iguala essas bases, nós vamos trabalhar somente com os expoentes. No caso, a gente tem um x do outro lado, e aqui a gente vai ter um 4, vamos trabalhar só com os expoentes. Nós vemos, então, que o logaritmo aqui, este logaritmo, o logaritmo de 81 na base 3, vai ser igual a 4. Tudo bem? Sim. A mesma coisa vai acontecer nesse daqui de baixo, ó, que é log de 625 na base 5. Nós vamos reescrever ele daquele jeito lá para ficar uma equação exponencial. No caso, 625, que é igual a 5 elevado a x. Vamos transformar o logaritmando em uma potência para que ele tenha a mesma base que o valor que está do outro lado da igualdade. No caso, 625, a gente pode reescrever ele da mesma forma como sendo 5 elevado a 4, porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 625. E aí a gente vai trabalhar só com os expoentes e vai dar, então, x, que é igual a 4. Certo? Por Certo. enquanto. Agora? Tá, agora a gente sabe mais ou menos como resolver um logaritmo. Só que tem uma propriedade que a gente precisa lembrar, que na maioria dos exercícios, o logaritmo ele vai estar escrito sem uma base, a base vai estar omitida, vai estar oculta. Tipo, da mesma forma que quando, imaginem assim, a gente tem uma equação, certo? Sei lá, x mais 2. A gente sabe que nesse x aí tem um 1 multiplicado por x, certo? Que ele está oculto, né? Que é 1 vezes x. A gente sabe que ele está oculto ali, que a gente não precisa escrever ele então. No logaritmo, uma coisa parecida acontece. Quando a gente se encontra aqui, por exemplo, com um valor aqui, ó, no caso, log de 100. Tá vendo que esse log de 100 aqui, ó, ele não tem uma base. Não tem uma base escrita aqui embaixo. Não tem um valorzinho escrito aqui embaixo. Isso significa que a base desse logaritmo vai ser igual a 10. Tudo bem? É a mesma coisa que escrever, tipo, não escrever uma base dentro de um logaritmo significa que essa base vai ser igual a 10. Tudo bem? Da mesma forma que a gente tem aqui, ó, log de B. Log de B é a mesma coisa que se a gente escrevesse log de B na base 10. Tá? E aí, depois que a gente, tipo, meio que revelou esse 10 que a gente tá ali,
que ele estava ali, a gente pode reescrever ele daquela forma de equação exponencial, que vai ser igual a, aqui, passo 10 para o outro lado, vai ficar 10 elevado a x, que é igual a b. Deu para entender, mais ou menos? Então, sempre que não tiver o valor, vai ser o valor de baixo. Se fosse 5, seria 5? Não, Ana, nesse caso não. Sempre que o valor não estiver escrito aqui embaixo, na basezinha, ele vai ser igual a 10. Toda vez. Toda vez vai ser igual a 10. Se não estiver escrito. Certo? Se não tem um númerozinho aqui embaixo, vai ser igual a 10. Certo. Aqui pode ser log de, tipo, sei lá, log de 25. Mas ele não escreveu uma base ali. Significa que essa base vai ser necessariamente igual a 10. Esse valor, que seria aqui o valor pequenininho, vai ser igual a 10 se a pessoa que estava escrevendo o exercício ou qualquer coisa não escrever nenhuma base, tá? Tá. E aqui, ó, a gente tem a resolução de alguns exemplinhos também. No caso, log de 100. Log de 100, que é igual a x, tipo, não tem nenhuma base. Então, a gente sabe que tem um 10 escondido ali. Que o 10 necessariamente vai ser a nossa base. Então, a gente vai passar esse 10 para o outro lado, vai ficar 10 elevado a x. E aí, esse 100, nós vamos transformar ele em uma potência de 10. Que também era um dos temas que a gente ia trabalhar nessa aula, só que eu acho que não vai dar tempo. E aí, transformando esse 100 aqui em uma potência de 10, vai ficar 10 elevado a 2. E aí, no caso, o nosso x vai ser igual a 2. Mesma coisa aqui para o log de 1000. Vai reescrever para como sendo log de 10, log de 1000 na base 10. Vai reescrever na forma de equação exponencial. E depois vai transformar o 1000 em uma base de 10. No caso, vai ser 10 elevado a 3. E aí, depois é só trabalhar com os expoentes. Tudo bem? Tudo bem, sim. Agora, vamos ver algumas propriedades específicas dos logaritmos. Sim, os logaritmos têm toda essa maluquice aí de trabalhar com equações exponenciais e tudo mais. Só que os logaritmos, eles são coisas muito extensas. É uma matéria que vai muito além do que a gente está só passando aqui. Então, e a gente tem algumas propriedades específicas para os logaritmos, que são coisinhas bem importantes que a gente precisa lembrar. No caso, aqui, ó, vamos ver a primeira. Logaritmo de um produto. Logaritmo de um produto. Isto significa que os valores que estão aqui fora, os logaritmandos, quando está acontecendo uma multiplicação dentre eles, nós podemos reescrever esse logaritmo aqui como sendo uma soma. No caso, a gente vai quebrar esse logaritmo em 2. E aí vai ficar o quê? Log de A, log de B na base A, porque a base aqui, a base antiga que a gente estava trabalhando era A, né? Então log de B na base A, mas mais o log de C na base A também. Então aqui, ó, tá vendo esse B e esse C? Nós simplesmente quebramos essa multiplicação aqui em uma soma. E aí vai ser uma soma de 2 logaritmos, no caso. Logaritmo de B na base A e logaritmo de C na base A. Certo? E aí, com o quociente, a mesma coisa acontece. Só que nós vamos ter, então, uma subtração. E aí vai ser o logaritmo com o logaritmando de cima subtraído pelo logaritmando de baixo. A ordem é bem importante aqui por conta do sinal. Deu para entender mais ou menos essas duas propriedades? Sim. E quando que eu vou saber qual que eu tenho que usar? Geralmente, se a gente tiver, ó, imagina assim, a gente tem o log de 8 sobre 2 na base 2. A gente pode quebrar isso daí em uma subtração. A gente pode, tipo, se a gente tem uma divisão aqui dentro, a gente pode quebrar em uma subtração. Mas se a gente tem uma multiplicação, a gente vai quebrar em uma soma. Certo? A gente vai fazer exemplos sobre isso. Então, por enquanto, ainda não tenha tanta preocupação. E ali, ó,
na terceira propriedade, a gente vai ver o logaritmo de uma potência. Essa daqui só acontece quando o nosso logaritmando ele está elevado a um valor. No caso, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, blá, 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 qualquer coisa. Nós vamos pegar essa potência, então, do nosso logaritmando e tombar ela para o outro lado. No caso, a gente vai transformar em uma multiplicação. Nós vamos pegar o valor que ele está elevado aqui, o logaritmando, e transformar em uma multiplicação. E aqui, ó, como aqui está elevado a c, nós vamos, então, transformar para uma multiplicação. Vai ficar c vezes todo o logaritmo aqui de baixo. E aí, depois, a nossa última propriedade vai ser meio que um método, que é um método chamado de mudança de base. Só que a mudança de base eu vou abordar um pouco melhor com vocês no próximo exemplo que a gente vai trabalhar agora. Aqui, ó, por exemplo, nós temos alguns exemplos daquelas propriedades lá que a gente estava trabalhando, certo? Esse daqui, ó, é um... Eita, nós, pra onde foi minha caneta? Esse daqui, ó, o primeiro exemplo que está mostrado aqui é um exemplo daquele... Ih, eu escrevi errado ali. Da propriedade de multiplicação que eu estava trabalhando antes. Só que aqui, ó, não é 3, gente. Aqui eu coloquei errado. Aqui, na verdade, é 4. Eu coloquei 3, mas é 4. Tá? Vou fazer essa mudança daqui a pouco. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que dentro do parênteses a gente tem uma multiplicação, certo? Então, a gente pode quebrar esse parênteses aqui em uma soma de 2 logaritmos de mesma base. A gente vai transformar essa multiplicação em uma soma. No caso, aqui vai ficar log de 4, não é 3, é 4, tá? 4 na base 2, mais log de 8 na base 2. Porque no logaritmo anterior a gente tinha 4 multiplicado por 8, certo? Certo. Tem como resolver isso daí? Daí como que fica a resolução? Para a resolução desse daqui, ó, vamos fazer ela rapidão, então? Vamos. No caso, ó, o primeiro aqui, deixa eu abrir um Jamboard que eu acho que vai dar. Ixi, eu não sei se vai dar tempo. Eu espero que dê tempo. Só um minutinho. Que realmente é bem importante resolver esse... Vou parar a apresentação aqui e vou iniciar a apresentação. Conseguem ver aqui já? Sim. Sim. Então, ó, vamos resolver o primeiro logaritmo ali, que é log... Oi? Ó. Log de 4 na base 2, certo? E aqui tem um 2, eu vou deixar ele antes desse ponto aqui. Log de 4 na base 2, certo? Para a gente fazer essa resolução, a gente faria como? A gente igualaria primeiramente esse logaritmo aqui a x, certo? Para deixar mais fácil da gente conseguir entender. E depois nós passaríamos a nossa base, que aqui no caso é o 2, para o outro lado, elevando o x. Então, no caso aqui, ó, seria igual ao quê? Isso daqui tudo. Oh, caraca, mas que droga, mano. Seria igual ao quê? 4, que é igual a 2 elevado a x, certo? Só que aí, ao mesmo tempo, a gente pode pegar esse 4 e transformar ele em uma potência de 2, né? A gente pode dizer que é 2 elevado a 2. Então, vamos transformar esse 4 em 2 elevado a 2, em uma potência de 2, né? E aí, a gente transformou o 4 e aí vamos só copiar o restante da equação, que é 2 elevado a x. Agora que a gente já está trabalhando com a mesma base, no caso aqui a base é 2, nós vamos trabalhar somente com os expoentes. Que aí, os expoentes que a gente está trabalhando ali, no caso é 2
e x, certo? Então a gente pode só trabalhar com os expoentes. Mantém a igualdade e vai ficar como, então, 2, que é igual a x. Isto é, este primeiro logaritmo aqui que a gente estava trabalhando, esse aqui, ó, log de 4 na base 2, vai ser igual a 2, certo? E aí depois só a última coisa que a gente precisaria fazer é fazer esse cálculo aqui também, do logaritmo de 8 na base 2. E para fazer esse cálculo, a gente faria da mesma maneira. Da mesma maneira. Deixa eu até copiar isso daqui. Só que aí, ó, ao invés de aqui ser 4, vai ser log de 8 na base 2. Então, né, vamos reescrever daquela maneira lá, passar o 2 para o outro lado. E aí, ó, a gente pode dizer que o 8 também é uma potência de 2. Só que o 8 vai ser o quê? 2 elevado a 3. Então, vamos transformar esse 8 em 2 elevado a 3, né? E aí, agora, quando que a gente já igualou as bases de novo, vamos trabalhar somente com os expoentes. E aí vai ficar igual ao quê, então? Vai ficar 3, que é igual a x. E agora que a gente já transformou o log de 8 na base 2 para 3 e o log de 4 na base 2 para 2, a única coisa que a gente tem que fazer é somar esses valores. Então vai ficar 3 mais 2. Portanto, esse primeiro valor aqui vai ser igual a 5. Deu para entender mais ou menos? Você somou o resultado dos dois? Sim, eu somei o resultado dos dois porque, ó, a gente não quebrou essa multiplicação aqui em uma soma. Sim. Então, a gente quebrou em uma soma de 2 logaritmos. Então, a gente resolve cada logaritmo separadamente e depois soma os resultados. Ah, daí não precisa colocar o número elevado, né? Você coloca a soma dos dois log. Como assim, Ana? Porque geralmente o resultado é a quantidade do número multiplicado, não é? A quantidade do que tá em cima, você quer dizer? Sim. Geralmente sim. Mas é bom transformar em potência, tipo, só pra ir treinando, tá ligado? É sempre bom transformar em uma equação exponencial. Porque é sempre bom pra ir treinando mesmo. Tá, então quando for resolver e tiver dois log, depois para descobrir o resultado, soma o resultado dos dois. Isso, você calcula os dois logaritmos separadamente e depois soma o resultado dos dois. Certo. E aí, se for uma divisão, aqui ó, no caso é uma divisão, tá? Nesse daqui é uma divisão. Quando é divisão, a gente vai então subtrair, certo? Vai fazer uma subtração no lugar de ser uma soma. A gente vai quebrar os dois aqui. No caso, a gente vai pegar o que está em cima e quebrar em um logaritmo. No caso, vai ficar log de 9 na base 3, menos log de 3 na base 3. E aí depois a gente só vai poder resolve os dois exercícios separadamente e faz a subtração. Deu para entender mais ou menos como a gente fez essa quebra? Sim, deu para entender certinho. Show. Agora, ó, como a gente tem aqui, ó, vocês podem ver na terceira propriedade que é 25 elevado a 2, né? No logaritmando. É 25 elevado a um valor qualquer. Esse valor aqui, esse valor qualquer que está em cima do 25, a gente pode tombar ele para o outro lado. E aí ele vai tombar multiplicando. No caso, aqui vai ficar 2 vezes log de 25 na base 5. Esse 2 é porque ele estava em cima do 25. A gente só tombou ele. E agora ele vai virar uma multiplicação do logaritmo. Certo? Certo. Agora, quando essa última propriedade, ela é muito importante. E ela vai ser uma propriedade que vai ser a mudança de base. E a mudança de base, ela acontece quando a gente, por exemplo, a gente tem um logaritmo, certo? Só que quando a gente tem esse logaritmo e nós não conseguimos resolver ele por equação exponencial, igual esse logaritmo que a gente tem aqui, ó, log de 8 na base 4. A gente não consegue resolver ele normalmente por equação exponencial, porque quando a gente vai fazer
aquele negócio de igualar as bases, nós não vamos conseguir encontrar nós não vamos conseguir deixar eles com bases iguais, certo? Então, o que a gente precisa fazer a gente pode simplesmente pegar e fazer uma mudança de base. E para fazer essa mudança de base, nós vamos então ter uma divisão entre um logaritmo dos dois valores que estão presentes no nosso logaritmo aqui. Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem log de 8 na base 4, certo? Digamos que a gente vai querer mudar a base. A gente não quer que a base seja 4 mais. A gente quer que vire outra base, mas que ainda dê o resultado desse logaritmo primeiro aqui. Para a gente fazer essa mudança de base, nós vamos pegar esses dois valores, no caso, a nossa base original do logaritmo e o nosso logaritmando, e vamos transformar em uma divisão, em um quociente, que aí a gente vai pegar, então vai ser com o quê? Vai ser log, no caso a gente vai pegar o nosso logaritmando de 8, e aí a gente vai poder escolher a base que vai estar aqui, ó. No caso, eu escolhi a base 2. Só que a gente pode literalmente escolher qualquer base. Pode ser, tipo, log de 8 na base 3, log de 8 na base 4, log de 8 na base 10, log de 8 na base 1000. Vai depender do que você quer para fazer o cálculo que você precisa naquele momento. E aí, só que algo que tem que ser muito importante. A base que está em cima e a base que vai estar embaixo da sua divisão precisam ser as mesmas. E aí, embaixo também, vocês podem ver que ficou log de 4 na base 2. Log de 4, porque 4 era a nossa base anterior. Tá vendo aqui, ó, que era log de 8 na base 4? A gente simplesmente mudou as bases e fez esse esquema. Vai ficar o 4 embaixo, porque era a nossa base anterior, e o 8 porque era o nosso logaritmando. Complicado, né? Acho que como o tempo tá meio curtinho hoje, eu vou tentar gravar um vídeo explicando um pouco mais a fundo sobre essa parte das propriedades. Porque eu sei que é bem complicado, ainda tem um exemplo ainda que a gente precisava trabalhar, só que eu acho que não vai dar tempo. Complicado mesmo. E o professor de física falou que era facinho, facinho. Facinho era a parte de equações exponenciais. Essa parte de logaritmo já é punk. Eu acho que, não sei se a gente vai ter alguma aula livre, que aí talvez eu retome esse assunto de logaritmos em uma outra aula. Só para falar de logaritmo, mais nada. E aí a gente só faz os exemplos, todo mundo entende bem, é mais fácil. Então, infelizmente, eu acho que eu vou ter que encerrar a aula por aqui, né? Porque eu acho que vai ter aula daqui a pouco. Tá bom, professor. E se você quiser também ver um dia e dar num final de semana ou numa sexta-feira, pode ver também. Tá de boa, não. Vou dar um jeito para dar uma continuidade nessa matéria, porque é muito importante. E aí, ó, ainda tinha um exemplo pra gente trabalhar, que é um exemplo bem punk. Que é um exemplo que aborda todas as propriedades. Ó, tem ali a gente fez mudança de base, aí depois tem o esquema de quebrar a mudança de base em uma subtração, transformar as coisas em potências, resolver cada logaritmo. Vixe, Maria. É um bagulho punk. Mas que logo mais eu vou conseguir trabalhar um pouco melhor com vocês. Vou deixar isso para uma aula futura. E aí depois ainda tem uns exercícios para vocês, se vocês quiserem tentar. E é isso, gente. Tem os resultados também. Vou encerrar a aula por aqui. Por mais que não tenha conseguido terminar tudo isso, porque é uma matéria bem extensa. Na próxima aula a gente retoma esse assunto. Tudo bem? Tudo bem. Fechou, gente. Muito obrigado pela participação hoje, Ana e Sabrina. Eu vou tentar retomar essa matéria e é isso. Fechou, professor. Foi top. É nóis. Sei que essa matéria é pesada pra caralho, mas... É foda. É foda.